Olá, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem aí uma Bíblia na sua casa? Tem? Que ótimo! Na sua Bíblia tem uma carta escrita por Tiago, uma carta com o nome Tiago. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, confere direitinho, porque ela está antes da carta de 1 Pedro e depois da carta aos Hebreus. Mas dá uma olhadinha na sua Bíblia primeiro, vê se tem essa carta, porque eu vou falar sobre ela nessa reflexão. Bom dia para você, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 18 de junho de 2018, e a palavra de hoje é: mostre sua fé. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica nesse botão inscrever-se. Clica também no sininho para você receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo. Dá um like, dá um joinha, faz isso agora para você não esquecer. E ao final do vídeo, por favor, deixe um comentário. Mostre sua fé. Sabe por que eu perguntei acerca dessa carta de Tiago? Porque, olha, sinceramente, do fundo do meu coração, Deus sabe o quanto eu estou sendo sincero ao dizer essas palavras aqui. Diante do tremendo descaso que boa parte dos cristãos age diante da miséria que impera no nosso país, eu tenho a impressão que alguns rasgaram a carta de Tiago de suas Bíblias. Ou então, nas suas Bíblias não vem essa carta de Tiago. Sabe por quê? Muitos irmãos, muitos cristãos têm passado fome. É verdade, tem cristãos passando fome. E não é fome na África, não. Fome no Brasil. Fome à nossa volta. Enquanto muitas igrejas estão construindo templos, reformando templos, nós temos cristãos que são verdadeiros templos do Espírito Santo passando fome. Porque o homem está preocupado em ostentação. Parece que não chama muita atenção uma igreja de pessoas bem alimentadas, espiritualmente e materialmente. O que chama atenção é uma bonita fachada. Mas nós temos na Bíblia uma orientação para nós que sabemos da dificuldade dos nossos irmãos. O que é que a gente deve fazer? Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 18, trazem uma orientação para os cristãos quando percebem que tem pessoas passando necessidade à sua volta. Tiago diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Como eu disse, a impressão que eu tenho é que muitas Bíblias não trazem essa carta para alguns crentes, para alguns cristãos. E por que é que eu tenho essa impressão? Pelo tamanho descuido com as obras de caridade. Aliás, nós temos alguns extremos na vida religiosa. Existe um grupo de religiosos que até faz muitas obras, mas só faz porque pensam que são salvos por elas. E eles estão errados, porque a salvação não é pelas obras, é pela graça, pela obra salvadora de Cristo na cruz. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então tem um extremo de pessoas que fazem boas ações e caridade porque acham que são salvos por elas. Pensam: não, vamos fazer muitas caridades e vamos nos salvar pelas nossas obras de caridade. Eles estão errados. Nem toda a caridade do mundo pode salvar qualquer pecador.
O pecador é salvo pela graça que nos foi derramada por meio do sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue na cruz. Agora existe um outro extremo. Existe um outro grupo de religiosos que, sabendo que são salvos pela graça, se escondem dentro dos seus mundinhos religiosos e não têm olhos para o pobre, nem mesmo para os pobres irmãos de fé. Eles vivem como se não tivessem a menor necessidade de fazer obras. Eles vivem tão preocupados em preparar ótimos sermões, ensaiar lindíssimos cantos de adoração, lustrar bastante os bancos, preparar todo um templo adornado para receber pessoas que morrem de fome. Todavia, existem alguns que se destacam. Da mesma forma que eu tenho visto, lamentavelmente, com muita tristeza, o descaso de alguns cristãos, ontem mesmo eu pude saber de um outro grupo que se preocupa, um outro grupo de pessoas que acordaram para a necessidade de expressar a sua fé com obras de misericórdia, de caridade. Uma igreja que tão logo recebeu a notícia de que uma irmã estava passando necessidades, essa igreja adotou essa mulher com a sua família e diariamente envia pessoas para cuidar dela que está enferma, envia cestas e mais cestas básicas, e não é cesta básica de arroz e feijão, cesta básica com caixas de bombons, de chocolates, cestas básicas feitas como que se fosse para o consumo de quem as fez, cestas e mais cestas, dinheiro, amparo material e espiritual, obras de caridade, de misericórdia, nunca vão ser demais numa igreja. Tiago diz: a fé sem obras é morta. E eu quero orar para que Deus levante mais pessoas que tenham um coração como esse, que possam acolher o necessitado. Vamos parar com tantos discursos e vamos dar pão a quem tem fome. Querido Deus, Pai de bondade e misericórdia, eu quero nesta segunda-feira que nós estamos começando uma semana, orar, clamar para que o Senhor encha o nosso coração de graça, misericórdia, bondade e amor pelo nosso semelhante. Que nós possamos nos encher de tão grande amor, ao ponto de nos desfazer de muitas das coisas que nós temos sobrando em casa e acolher o necessitado, o pobre, a viúva, o órfão, aquele que sofre, aquele que passa dificuldade, necessidade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nesse dia, nesse início de semana, toque no coração de cada uma das pessoas que vão ouvir essa mensagem, não apenas para praticar boas obras, boas ações, mas para compartilhar esse ensinamento com muitas outras pessoas, para que o Brasil saiba que a Igreja de Cristo tem também pessoas que expressam a sua fé por meio de obras de bondade e misericórdia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E agora eu complemento dizendo, por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que Deus há de te recompensar. Amém.